Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre posições relativas de duas retas no plano. O que significa essa questão de posições relativas de duas retas no plano? Nós vamos ter duas retas, né, distintas, e nós vamos avaliar como que elas se comportam no mesmo plano cartesiano. Então, essas duas retas, por exemplo, nós podemos ter algumas situações, né? Nós podemos ter situações em que elas são coincidentes, nós podemos ter situações em que elas são paralelas entre si, e nós podemos ter uma situação onde elas se cruzam. E normalmente, quando elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. E elas podem se cruzar de forma aleatória, ou elas também podem se cruzar de modo a formar um ângulo de 90 graus entre elas, ou seja, ser perpendiculares entre si. Então, quando nós estudamos posições relativas de duas retas no plano, nós avaliamos essas quatro condições: perpendicularidade, ela ser coincidente, ela ser paralela, ou ela ser simplesmente concorrente, que ela tem um cruzamento, né, um ponto em comum, tá? Quando ela é concorrente, ela pode ser um ponto qualquer em comum, em qualquer ângulo. Ou nós teremos a questão dela ser perpendicular, quando ela forma um ângulo de 90 graus, esse cruzamento entre elas, beleza? Então, quando nós temos aqui duas retas RS, cujas equações são essas, tá? A reta R é o A1x, né? Então, esse A1, ele é para simbolizar o nosso coeficiente que acompanha o nosso x, tá? E o B1y igual a C1. Então, o C vai ser o valor do nosso número inteiro, né? A próxima, nós temos o A2 vezes x, então é a incógnita que acompanha o x da segunda equação, e o B2 é a incógnita que acompanha o y da segunda equação. Nessa formulação aqui, pessoal, só tem um errinho, né? Que o número 1, na verdade, ele acompanha o B e não o y, beleza? Então, elas podem ocupar algumas posições no plano cartesiano, né? Então, quando nós temos essa situação de plano cartesiano, do eixo y e do eixo x, nós temos a reta S e a reta R. Percebam que elas se cruzam, né? Ou seja, quando elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Ou seja, elas são retas concorrentes. Elas apresentam um ponto em comum. E dentro das retas concorrentes, como eu disse, nós temos uma situação distinta, né? Além dela ser concorrente, ela também pode ser perpendicular, quando esse cruzamento aqui forma um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Então, nós usamos essa definição aqui, ó, que R é concorrente a S, quando elas têm um ponto em comum. Uma outra situação é quando nós temos retas paralelas. As retas paralelas, elas são distintas, né? A reta S e a reta R. Percebam que, né, cada uma cruza o eixo Y num ponto distinto, né? Ou seja, elas têm coeficientes distintos, mas elas são paralelas. Então, nós usamos que essa intersecção aqui, né, para baixo, é a simbologia que nós usamos para se referir que a reta R é paralela à reta S, ou seja, elas não têm ponto em comum, tá? Então, elas são um conjunto vazio, porque elas não têm pontos em comum, beleza? Então, esse símbolo aqui é para se referir que elas não se cruzam, elas não têm ponto comum. E a terceira situação é o caso que nós temos RS coincidentes, né? Que a reta S é exatamente igual à reta R, que é uma situação que duas retas que realmente se coincidem entre si. Só um instantinho, pessoal, deixa eu só abrir aqui o outro arquivo. E aí, como eu falei, nós temos a situação em que as retas elas são perpendiculares, né? É um tipo de concorrente, mas que ela existe uma perpendicularidade entre si, tá? Então, eu trouxe essa outra apostila aqui para trazer um pouquinho dos conceitos, né? De quando ela ocorre essa perpendicularidade entre si, né? Como diz o teorema, beleza? Bom, pelo teorema da perpendicularidade,
nós temos a primeira reta, que é o AX mais BY igual a C, e a segunda reta, que é o A'X mais B'Y mais C', tá? Então, para que essas duas retas sejam perpendiculares, quando nós pegarmos o coeficiente que acompanha o x de uma reta e multiplicar pelo coeficiente x da outra reta e somarmos com o coeficiente que acompanha o y da primeira reta multiplicado pelo coeficiente que acompanha o y da segunda reta, esse somatório da multiplicação desses coeficientes tem que resultar em zero. Dessa forma, visualmente, a gente já consegue identificar se a nossa reta realmente, as duas retas, elas são perpendiculares. Então, essa condição aqui traz essa prova para nós, beleza? Então, tem um processo de prova aqui, onde ele faz toda a descrição, né? Mas isso a gente acaba direcionando mais para os alunos quando eles cursam o curso de matemática, não seria tanto para a parte da engenharia. O principal é a gente entender que nós temos essa condição de trabalho, onde, para que exista a perpendicularidade, a multiplicação entre os coeficientes das duas retas, ele realmente precisa ser válido, beleza? E aí vamos para alguns exemplos resolvidos, para que a gente entenda um pouquinho melhor essas condições que eu trago aqui para vocês. Bom, o que tem que ficar bastante claro é a questão das simbologias, né, que nós vamos utilizar. Então, com esse símbolo aqui, nós vamos indicar quando as retas forem concorrentes, tá? Quando ela for perpendicular, deixa eu só voltar aqui e mostrar a imagem, tá? Toda vez que ela for perpendicular, nós vamos adotar essa simbologia aqui, tá, pessoal? Então, sempre se atentem. Deixa eu só achar a página aqui. Essa daqui, ó. Deixa eu só grifar aqui para vocês. Então, essa simbologia aqui, ó, R é perpendicular a R', essa é a simbologia quando nós usamos para referir que as duas retas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si, beleza? Quando as duas retas forem concorrentes, que tem apenas um ponto em comum, independente da angulação, nós vamos usar essa simbologia, tá? Já com esse símbolo aqui, né, de R, quando ela for paralela, no caso paralela não, desculpa, quando ela for o caso da paralela, né, perdão, quando ela for paralela, né, ou seja, a outra reta, ou seja, ela tem um conjunto vazio, elas não têm pontos em comum, tá? Essa situação aqui, ela não é tão usual, então a gente acaba indicando por dois tracinhos, assim, que a gente diz que uma é paralela à outra, tá? E ele tanto pode ser indicado por esse tracinho de igual, ou também por esses tracinhos inclinados aqui, tá? Então, é importante destacar que isso daqui indica isso, que indica isso. Então, essas três situações aqui são as maneiras de representação quando nós temos as retas serem paralelas. Eu posso usar essa simbologia, essa outra simbologia, ela diz que elas não se interseccionam, né? Mas e elas têm um conjunto vazio, porque já que elas não têm ponto em comum. E aí, essa outra simbologia também, beleza? E aí, eu trago para vocês o teorema aqui, né, para a gente entender como que isso funciona na prática, né? Então, aqui nós temos um exemplo de duas retas, né, cada um com as suas formulações, e para então a gente montou um sistema linear, que elas têm os mesmos, né, o x, y, y, então a gente precisa descobrir quem que são os seus coeficientes lineares e angulares, certo? Então, descobrir quem que é o A, B e o C do nosso sistema. Quando nós temos um sistema linear de equação, o que é relevante a gente entender? Nós montamos um sistema e a gente tem duas maneiras de resolver esse sistema. Nós podemos fazer pelo método da adição, que é somar essas duas expressões, ou pelo método da substituição. Eu acho mais interessante a gente sempre trabalhar pelo processo da adição. Mas para poder fazer adição, eu preciso multiplicar a primeira por um valor ou multiplicar ambas, ou multiplicar só a segunda, de modo que ao somar isso daqui, a gente consiga eliminar alguma coisa. E quando eu falo eliminar alguma coisa, é eliminar ou alguma coisa em relação ao x, ou alguma coisa em relação ao y. Então, assim, considerando que esse sistema é um sistema possível e determinado, tá? Porque quando nós trabalhamos com sistemas de equação,
Nós temos também os sistemas impossíveis e o sistema possível e indeterminado, tá? Isso dependendo da quantidade de respostas que a gente venha a ter nessa condição. Então, se o sistema ele é possível e determinado, a solução é única e será um ponto de intersecção entre as duas retas. Então, quando nós tivermos essa condição, que a solução é basicamente um ponto, né? É uma solução única, e aí a gente tem como conclusão que essas duas retas R e S, elas se interseccionam entre si. Caso o sistema ele não apresente solução, tá? Nós podemos concluir que as retas são paralelas e distintas. Ou seja, se elas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. A única coisa que elas são, ela tem uma inclinação igual, mas só. Elas não são iguais, beleza? A única coisa que a gente teria de informação é a questão da inclinação dessas duas retas. Ser coincidente, tá? Para que elas sejam realmente paralelas. E, por fim, se o sistema for indeterminado, elas são retas coincidentes, tá? Então, são retas que realmente uma está exatamente em cima da outra, então elas são coincidentes. Então, a gente vai ter essas três situações aqui de cálculo para o desenvolvimento, conforme os valores que a gente encontrar aqui, tá? Então, basicamente, para a gente começar a resolver um sistema, nós precisamos somar essas duas expressões, de modo que a gente consiga eliminar ou a parte do x ou a parte do y, tá? Nesse caso aqui, o que nós fazemos nesse caso? Nós podemos pegar, escolher um dos termos, então vamos supor que eu escolhi para eliminar essa parcela do y. Mas percebam que os dois estão positivos, então eu preciso obrigatoriamente multiplicar uma por um valor negativo. Mas mesmo assim elas são distintas, porque aqui a gente tem B1 e aqui é B2. Para que elas fiquem iguais, o que a gente pode estar fazendo? Eu posso multiplicar a parte de cima pelo B2 e a parte de baixo eu posso multiplicar pelo menos B1. Porque aí eu acrescento o B1 na parte de baixo e tudo isso daqui vai ficar negativo. E eu acrescento o B2 na parte de cima e ele se mantém positivo. Então, aí ao somar tudo isso daqui, né, após multiplicar pelo B1 na parte, B2 na parte de cima e o B1 menos B1 na parte de baixo, ao somar a gente consegue eliminar essa expressão. Que a gente resulta nisso daqui, ó, nessa parte de baixo aqui. Então, quando a gente multiplica por B2 e pelo menos B1, a gente multiplica toda a expressão. Então, a gente vai ter aqui, ó, A1, B2 vezes X, mais B1, B2 e Y, e assim por diante. E na parte de baixo a mesma coisa. Percebam que essa parcela aqui, né? Essa parcela aqui, ó, as duas são iguais, só que são de sinais opostos. Quando a gente soma elas, elas se anulam, né? Resulta em zero. Ou seja, vai sobrar essa parcela, que acompanha o x, e essa outra parcela. Então, a partir disso daqui, a gente consegue isolar e encontrar o nosso valor do x. Tendo essa expressão aqui, né? Como A1 e B2 e A2 e B1, ambos acompanham o x eu coloquei em evidência. E aí eu coloquei o A1, B2 menos o A2, B1. E coloquei o x em evidência. E aí eu tenho essa expressão desse lado. Do outro lado, eu tenho essa outra expressão. Como a ideia é que a gente realmente encontre o valor do nosso x, né? A gente pode estar fazendo o quê? A gente pode estar colocando em evidência, passando isso daqui, dividindo a minha expressão, né? E aí a gente tem um valor para o nosso x, que a gente pode voltar lá na primeira, substituir e encontrar o valor do nosso y. Então, aqui a gente pode ter esse daqui, pessoal. Eu tenho essa expressão aqui, ó, isso daqui não está multiplicando o x, ele pode passar dividindo para o outro lado. E aí o meu x vai ser essa expressão aqui. Se eu pegar isso daqui e voltar lá na minha primeira equação, né, que é essa daqui, e substituir no lugar do x, nós, consequentemente, vamos encontrar quanto que vale o nosso y. Então, lembrando que isso aqui é uma fórmula genérica, tá, pessoal? Quando com os números fica um pouco mais tranquilo. E aí o nosso y é isso daqui, tá? Aí, vamos entender uma coisa, né? Na parte de baixo, a gente tem A1, B2, A2, B1, certo? E na outra expressão, nós temos basicamente a mesma coisa, certo? Então, A1, B2, A2, B1. Então, nós temos o mesmo valor. A gente precisa criar alguns parâmetros, né? Importantes para que essa equação seja válida. Como a gente chegou em uma fração, essa fração realmente, para ela existir, a parte inferior, né, tanto do x quanto do y, que são iguais, ela tem que ser diferente de zero, porque senão ela não vai existir, tá?
Então, nessa condição, quando isso daqui um menos o outro é diferente de zero, a gente já pode concluir com clareza que x e y são únicos, logo as retas são concorrentes. Porque, como isso daqui é diferente de zero, então eles vão ser números distintos. Consequentemente, sendo números distintos, nós temos retas concorrentes, e aí possivelmente nós teremos um sistema possível e determinado, né? E aí, fazendo as manipulações, né? Se isso menos isso é diferente de zero, eu pego esse elemento que está negativo e passo para o outro lado. E a gente tem essa condição, que o A1 vezes o B2 é diferente de A2 vezes B1. Fazendo as manipulações, né? Ou seja, multiplicando o cruzado, então, o A2 passa aqui para cá e o B2 passa para o outro lado. Nós chegamos nessa expressão aqui, que o A1 sobre o A2 é diferente de B1 sobre B2. E aí, dessa forma, né, a gente tem as manipulações que, para essa condição aqui, quando a diferença entre os meus denominadores, nesse caso, né, essas expressões for diferente de zero, nós temos uma situação onde o sistema ele é possível e determinado. Consequentemente, né, a divisão entre eles é diferente, eles são diferentes. Então, nós temos um sistema possível e determinado. Agora, quando esse número da parte de baixo for igual a zero, né, ou seja, a diferença entre eles for igual a zero, nós caímos numa situação de um sistema possível e indeterminado, tá? E aí, se essa diferença também da parte de cima, né, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima também for igual a zero, né? Então, quando eu tenho essa parte aqui e a outra parte, né? Se essa diferença for igual a zero e se essa também for, aí a gente cai numa situação de um sistema indeterminado, onde as retas são coincidentes, tá? E aí a gente tem essa condição, que os dois são diferentes de zero, tá? Então, pessoal, aqui são algumas situações, né? Aqui são só deduções mesmo, para que a gente possa entender melhor como que funciona, tá? Então, com os exemplos de exercício, vai ficar um pouquinho mais tranquilo a questão do entendimento, tá? Então, vamos pegar um resumo aqui do que foi falado anteriormente. Então, quando as retas elas forem concorrentes, né? Elas apresentam uma intersecção, um ponto em comum. Os coeficientes do x e do x, né? A divisão dos coeficientes do x e o x' tem que ser diferente que a divisão dos coeficientes do y pelo y'. Para elas serem paralelas, né? Ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum. O A1 sobre o A2 é igual ao B1 sobre o B2, que é diferente do C1 sobre o C2. E para que elas sejam paralelas, o A1 sobre o A2 é igual a B1 sobre B2, que é igual ao C1 sobre C2. Então, a gente tem esse resumo aqui das condições. E agora vamos para alguns exemplos, né? Então, ele pede para a gente verificar a posição relativa dessas duas retas. Então, eu tenho a reta x mais 2y mais 3, 2x mais 3y mais 3. Percebam que ela está na forma de equação geral da reta, tá? A forma que nós estávamos trabalhando aqui, ó, eles sempre colocavam um número do outro lado, beleza? Então, primeira coisa, vamos avaliar aqui o que a gente pode ter de valores, né? A gente sabe que o que acompanha o x, deixa eu só abaixar aqui, o número que acompanha o x é o nosso A, da segunda reta seria o nosso o primeiro, desculpa. O que acompanha o primeiro x é o A1, e o que acompanha o segundo x é o A2, o que acompanha o y é o B1 e acompanha o outro y é o B2, tá? Então, a gente vai usar essas deduções aqui, ó, né? Quando a divisão entre eles for diferente, nós temos uma condição que elas são concorrentes. Então, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, né? O coeficiente que acompanha o x é o 1 e aqui é o 2. Então, 1 sobre 2, certo? E aí, o que acompanha o y é o 2 e o outro é o 3. Então, 1 sobre 2 é diferente de 2 sobre 3. Então, quando eu cair nessa condição, eu posso afirmar que a minha reta é concorrente, certo? E aí, sabendo que ela é concorrente, a gente vai testar para as outras condições também, tá? Então, se ela caiu nessa condição, ela é concorrente. Testando para as outras situações, né? Quando a gente pega... vamos pegar aqui. Essa outra situação. O nosso x vale 1 e o outro x vale 3. Então, 1 sobre 3. O nosso b vale 2 e o outro b vale 6. Então, percebam que 1 sobre 3
e 2 sobre 6, se a gente simplifica 2 sobre 6, não é a mesma coisa que 1/3? Né? Então, a gente, perdão, se dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, fica 1/3, tá? Então, nesse caso, nós temos que aqui é igual. Então, se a gente voltar aqui, quando o A1 sobre o A2 for igual ao B1 sobre B2, nós temos uma situação que ela é paralela. Só que a gente tem que conferir aqui a parte do C, tá? Então, na parte do C, a gente vai olhar aqui os valores do C, né? Então, o primeiro C, no primeiro caso, ele vale 3. E no segundo caso, ele vale 1. Então, 3 sobre 1. Isso é diferente de tudo isso, né? Que está do outro lado, porque esses dois são iguais. Quando esses dois forem iguais e o C for diferente, aí nós temos o caso de paralelas distintas, que são duas retas distintas, mas a única coisa é que elas são paralelas entre si. E aí, vamos para mais um caso. Aqui, nós vamos pegar o x e o do x1 e do x2, então, 1 sobre 2, né? No y, 2 e 3, então, 1 sobre 2 e 2 sobre 4. Quando nós simplificamos aqui o 2 sobre 4, nós podemos dividir por 2 na parte de cima e na parte de baixo. Então, 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. Então, o A é igual ao B. Agora, a gente tem que conferir o C. Nós temos o C que equivale 3 e o C que equivale 4. Aqui houve um errinho de digitação. Acho que aqui, pessoal, é para ser o número 6, tá? Então, usando o número 6 aqui, que eu acredito que esteja errado. Então, 3 sobre 6, certo? Se eu dividir por 3 a parte de cima e se eu dividir por 3 a parte de baixo, simplificando, também vai sobrar 1/3. Então, dessa forma, o A1 sobre o A2 é igual ao B1 sobre B2, que é igual ao C1 sobre C2. Só corrigindo que aqui não é o número 4, tá? Aqui é o número 3. Mais um exemplo. Então, nesse caso aqui, por as três situações serem iguais, nós temos uma situação que as nossas retas são paralelas coincidentes. Agora, ele pede, verifica a posição relativa das retas x mais y mais m e x mais y mais 2. Né? Então, primeira coisa, a gente vai comparar a parte que a gente consegue observar, né? A gente não sabe aqui o valor do m, né? Que no caso o m aqui ele está simbolizando o nosso c. Mas eu posso conferir o a e o b. Então, se eu pegar assim, o A e o B, ó, x e o x de um com o x do outro é 1, 1 sobre 1. Mesma coisa o y, 1 sobre 1. Então, quando eu tenho que esses dois são iguais, nós temos retas paralelas, certo? Só que ainda eu tenho que avaliar. Lembra que em todos os casos, nós tínhamos que avaliar, ó, nesse caso aqui, somente nesse caso que nós avaliávamos somente a parte do A com a parte do B. Mas percebam que todos os outros aqui, as outras duas situações, nós temos que avaliar essa condição do elemento C. Então, como já foi verificado aqui que elas são paralelas, né? Aí elas podem ter duas situações. Ela pode ser paralela coincidente ou paralela que elas são retas distintas, tá? Então, tenho que verificar o elemento C. Então, o C seria o quê? O M sobre 2, né? Então, M sobre 2. Então, se a gente usa que, para uma situação, ó, 1 sobre 1 é o próprio 1, certo? Então, para que a parte aqui do C1 sobre o C2 seja igual ao próprio 1, eu teria que usar o M valendo 2. Ok? 2 dividido por 2 também dá 1. Nessa situação, se o meu M aqui for 2, aí nós temos retas coincidentes. Agora, se o M aqui for diferente de 2, aí nós temos retas paralelas, tá? Então, como já foi verificado que essa parcela aqui, ó, elas são iguais, a gente tinha duas situações, ela ser paralela ou ela ser coincidente. Então, a gente caiu nessas duas situações. Porque para ela ser concorrente, ela tem que ser diferente. E aí, a gente avalia em qual delas se encaixam. Então, como aqui é C1 sobre C2, então a gente testou nesse caso aqui, se a parte, né, o M sobre 2, se ele for igual a 1, o meu M tem que valer 2. Aí ele é uma reta coincidente. Agora, se o meu M for diferente de 2, quando a gente faz essa divisão, ela nunca vai chegar no valor 1. Então, dessa forma, ela pode ser paralela.